Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós iremos ver a função rept. A função rept, ela pega um determinado símbolo e repete diversas vezes na célula. Então, a função rept, ela pega um determinado símbolo do qual nós inserimos e esse símbolo irá ser repetido por tantas vezes colocamos no argumento. Então, ele faz essa repetição de um determinado caractere. Então, vamos ver na prática como funciona a função rept. Então, temos aqui na tela o argumento da função rept, abre parênteses, aí tem o texto, o valor de texto, aí ponto e vírgula, e tem número de repetições. Então, esse texto pode ser um símbolo, pode ser uma letra, pode ser um número, enfim. Esse texto é que vai ser repetido. Então, o que tiver no argumento texto, ele será repetido N vezes pelo número do segundo argumento. O segundo argumento que é o número de repetições. Por exemplo, se eu quero que o texto se repita 10 vezes, eu vou colocar o valor do texto no primeiro argumento, no segundo argumento eu irei colocar quantas vezes? No caso, 10 vezes. Então, é também uma função relativamente simples, mas muito útil para criar determinados gráficos. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. A primeira, criar um gráfico de barra utilizando símbolos de cada vendedor. Então, primeiramente, vamos colocar aqui, ali, total de vendas é igual a, que é a soma. E somamos. Então, primeiro, criar um gráfico de barra utilizando símbolos de cada vendedor. Pode ser um símbolo, uma estrela, uma barra, então vamos fazer isso. E nós iremos usar a função rep. Então, aqui, rep. Qual é o texto? O texto que nós queremos repetir, nós iremos colocar bem onde tem esse símbolo gráfico, que nós iremos inserir o símbolo nessa célula. Esse é o texto que será repetido. E quantas vezes queremos repetir? Então, para isso, nós iremos colocar uma porcentagem desse total de vendas. O que é a porcentagem? É o valor vendido, o volume de vendas, dividido pelo total. Então, eu pego qual é o volume de vendas, as vendas, esse aqui, e vou dividir pelo total. Eu vou travar esse total. E agora eu vou multiplicar por 50. Como vai dar um número muito baixo, eu vou aqui multiplicar por 50. E agora eu fecho o parênteses e dou Enter. Veja que no momento não apareceu nada. Mas por quê? Porque o símbolo gráfico aqui já não tem nada. Se colocamos aqui qualquer símbolo, veja que ele repete. Se colocarmos uma letra, veja que ele repete tantas vezes. Aí você vai perguntar, e essa porcentagem? A porcentagem é tirada dividindo cada valor pegando o valor dividido pelo somatório. Por exemplo, eu vou fazer bem aqui, igual, ó, eu pego esse valor e divido pela soma do total. Então, dá 0,10, que significa aproximadamente 10,70%. Então, como dá um número muito baixo e o REPT conta o número inteiro, eu vou multiplicar esse número por 50. Foi isso que fizemos, ó, e deu 5. É por isso que aqui repetiu 5 vezes. Por exemplo, se eu boto aqui um A, veja que ó, o A foi repetido 5 vezes. Se eu botar um símbolo qualquer, ele vai ser repetido 5 vezes. Então, é assim que funciona. Vamos colocar outro símbolo, acionando o símbolo da janelinha e ponto. Então, nós podemos colocar essa estrela. Damos um Enter, veio que repetiu a estrela. Então, vamos repetir para as outras células, mas antes disso, vamos travar a célula onde tem o símbolo, porque ela não irá mudar. Então, dá um F4 em cima dela, dá Enter, e agora podemos replicar para as outras. Replicando para as outras. E agora ficou o... E agora ficou como um gráfico. Se eu colocasse outro símbolo, por exemplo, esse aqui, veja como ia ficar. Posso colocar também outro símbolo. Vamos aqui em inserir, símbolo. Vamos colocar esse símbolo aqui, essa barrinha, e dar um Enter. Veja que ficou uma barra. Veja que ficou como uma espécie de gráfico. Então, podemos colocar qualquer símbolo que queiramos agora.
Podemos colocar essa estrela também. Também, mesma coisa. Agora vamos colocar o bloco. Agora, se a gente quiser implementar mais esse gráfico, a gente pode colocar a porcentagem no final. Como assim? Esse segundo, colocar o percentual no final do gráfico de cada linha. Então, no final do gráfico de cada linha, a gente pode colocar o percentual. Então, vamos concatenar aqui, colocar um espaço, concatenar novamente e fazer a divisão. Esse dividido por esse. Como nós queremos em porcentagem, nós iremos utilizar a função texto. Texto 0,0% e fecha parênteses. Então damos o Enter e agora ficou 10,7. Então o que fizemos? Pegamos concatenamos com o valor da porcentagem, que é pegar cada valor individuais, dividir pelo total e mudar a formatação. A formatação ficou 0,000 e o sinal de porcentagem. Então ele ficou 10,7%. Então podemos replicar. Então vamos travar a célula e replicar pelas demais. E fica a barra e também indicando a porcentagem. Nesse 3, podemos aqui destacar o valor máximo e mínimo em cores diversas. Então a gente pode destacar qual é o valor máximo e o mínimo em cores diversas. Então vamos fazer isso. Então, para isso vamos em formatação condicional, nova regra, utilizar a fórmula. Então iremos pegar esse valor igual máximo fecha parênteses. Como eu quero que replique para as demais, esse símbolo, vamos formatar com um valor, como é máximo, vamos colocar aqui um azul. Ok, ok. Aplicar para as demais. E veja agora que 40,9% ficou em azul. Por quê? Porque ele é o maior valor. Vamos também fazer para o mínimo. Gerenciar formatação, nova regra, usar a fórmula. Vamos selecionar igual a mínimo, abre parênteses, fecha, como eu quero replicar para as demais, eu vou tirar esse cifrão e eu vou colocar como mínimo um vermelho. E agora replicamos para todas e agora está destacado o valor mínimo em vermelho e o valor máximo em azul. Então destacamos o valor máximo e o mínimo com cores diversas. Agora nessa segunda situação, nós temos aqui um quadro de desempenho, por exemplo, tem vários celulares, e cada um tem vários celulares e a nota de desempenho. Logicamente, é fictício isso, é apenas de forma didática. E nós iremos fazer aqui esse gráfico de desempenho com dois símbolos. Um com uma cor e outro com outra cor. Então, iremos fazer aqui igual. Igual, aqui, reft, ponto e vírgula, qual é o valor que queremos repetir. Então, é o primeiro símbolo, ponto e vírgula, quantas vezes? 9 vezes. Fecha parênteses. E pronto. Como não tem nenhum, mas
Vamos colocar um símbolo aqui qualquer. Nesse caso, vamos colocar esse quadradozinho. Damos Enter. E aparece nove. Então, podemos replicar para as demais. Como esse aqui, dá um F4. E replicamos para as demais. Veja como é que aparece. Mas não é isso que queremos. Nós queremos aqui agora um gráfico com duas cores de preenchimento. Pode ser quadrado, estrela. Então, nesse caso, vamos colocar um quadrado preto e outro branco. Então, colocamos o preto. Agora, vamos colocar o branco. Agora, vamos concatenar. Aí, usar a função rept de novo. Agora, nós queremos o segundo gráfico, ponto e vírgula, e preencher. Como é 9, nós iremos fazer 10, que é o valor máximo da nota, 10 menos esse valor aqui, 9. Então, fecha parênteses e damos um Enter. Aparentemente, não ocorreu nada. Mas se eu colocar um outro gráfico aqui, por exemplo, eu vou colocar esse branco aqui. E ele ficou branco. Então, vamos replicar para as demais. Vou travar essa célula. E vou replicar para as demais células. Veja que agora ficou o espaço completo em branco. Então, esse aqui 7, esse aqui 5, esse aqui 9. Veja que ficou um visual muito interessante. Então, são essas formas, essas funções. A rept, que é bastante... Então, a função rept é usada normalmente para se fazer gráfico, mas também tem outras diversas funcionalidades ou que você pode usar no seu projeto. Então, para o momento, era só isso que tínhamos. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos que também gostam de aprender o Excel. Valeu e até a próxima!